Segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, 3 horas da tarde. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro especial, promovido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, que coloca os seus membros em contato uns com os outros, trazendo alegria para os nossos corações, oportunidade de orar juntos, de dividir as inquietações do coração, as alegrias, compartilhar as respostas às orações. Pão das Três está começando agora. É uma fornalha que acaba de sair quentinho, pão gostoso, pão que desce do céu mesmo, porque é a palavra de Deus. Bem-vindos, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, queridos irmãos de outras igrejas. Bem-vindos, queridos amigos, talvez alguns que não estejam em nenhuma igreja ainda, ou um pouco distante no momento. Bem-vindos, queridos colegas. De vez em quando, alguns pastores passam por aqui, nos dando alegria muito grande. É uma honra sempre muito grande. Bem-vinda, querida família. Sei que alguns acompanham também os nossos encontros aqui na igreja, todos eles, todos os dias. Eu tenho irmãos, cunhados, primos, sobrinhos que acompanham sempre, e filhos, tudo, né? Que acompanham sempre esse encontro aqui da igreja e acompanham também os nossos cultos, né? Como vocês sabem, para os que estão conosco, que não conhecem ainda, nossa igreja tem esse encontro às 3 horas da tarde, às segundas, terças, quintas, sextas e sábado, aqui no Facebook. Quartas-feiras e domingos, nós temos os nossos cultos. Quarta-feira, às 20 horas, Igreja Batista em Vila das Belezas, na página do YouTube. E domingo também, às 10h30 da manhã e às 19 horas, também no canal do YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas. Além disso, eu sei que há muitas igrejas fazendo isso também, muitos colegas pastores. Muitas vezes eu termino de participar do nosso culto aqui, imediatamente recebo um sinal aqui de que outro colega acabou de começar uma live ou um culto. Então, oportunidade para quem quer ouvir, crescer, orar, ampliar os seus relacionamentos com os irmãos de outras igrejas também. Isso não falta, né? Só fica sem a palavra de Deus quem quiser ficar sem a palavra de Deus. Além disso, você a tem em casa e deve lê-la. Essa atividade é insubstituível, né? Você deve ler a palavra de Deus todos os dias e aí receber orientações, informações nesses encontros. Mas o principal é o seu relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Quero orar nesse instante, agradecendo a Deus essa oportunidade feliz que Ele nos dá, a você e a mim, de estarmos juntos. Então, quero convidá-los a orar comigo nesse instante. Oremos. Ó Deus bendito, nosso amado Pai, nós te louvamos agradecidos por mais um dia que tu nos concedes e mais uma vez a oportunidade feliz de termos este encontro, embora virtual, mas um encontro tão gostoso, Senhor. E nós até nos acostumamos com as pessoas, sabemos que elas estão sintonizadas, estão ligadas, e é muito bom saber que próximos de nós e também distantes de nós, em outras cidades, em outros estados e em outros países, ter pessoas que neste momento estão unidos à nossa igreja, em oração, em louvor, em gratidão a Deus. E isso traz muita alegria ao nosso coração. Saber que receberemos a tua palavra. Saber que o teu Espírito logo nos conduzirá na leitura comentada da tua palavra para a nossa edificação. Saber que colocaremos, sem nenhuma dúvida de que o Senhor ouve
através da oração, colocando os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas alegrias, as nossas expressões de gratidão por bênçãos recebidas, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, conduzindo-nos neste culto, Pão das Três. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça crescer um pouco mais nesta tarde, crescer no conhecimento da Tua palavra, crescer em sabedoria, crescer em obediência, em aplicação da Tua palavra às nossas vidas, em todas as circunstâncias. Oramos assim, ó Deus, com alegria e com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos estudando Efésios, hoje chegamos a Efésios capítulo 6, o último capítulo, né, da carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos dividir essa primeira parte, né, de Efésios 6 em duas lives, uma que vai falar sobre pais e filhos hoje, e a próxima, minha, evidentemente, será através das relações entre os trabalhadores, né, os empregados, os servos e os senhores, numa linguagem mais antiga, mas patrões e empregados, né? Então vamos hoje trabalhar com o relacionamento pais e filhos, que deve ser um relacionamento pautado no amor, né? E vamos compreender bem o que é amor para a gente não atrapalhar a vida da gente, e nem atrapalhar a vida dos filhos, e nem atrapalhar o mundo, nem a sociedade. Quem tem uma ideia errada do que é amor, vai agir também de forma errada, seja para com os filhos, seja para com os pais, quem é filho, seja para com o esposo, seja para com a esposa. Na última live nós falamos sobre este relacionamento, né, esposo e esposa. Hoje, a palavra de Deus nos encaminha para uma melhor compreensão e aplicação desse tema, pais e filhos, um relacionamento pautado no amor. Nós temos alguns hinos do cantor cristão que falam muito sobre amor. O hino 379, por exemplo, benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos une ao Senhor. Então nós vamos cantar este hino, é conhecido, mesmo você não estando aí com o seu inário, mas eu sei que a gente, puxando aqui o comecinho da estrofe, né, os mais vividos vão acompanhar bem, os mais novos também, se Deus quiser, né? Vamos cantar com alegria. Benditos laços são os do fraterno amor, é o hino 379 do nosso cantor cristão. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor, ao mesmo trono vão as nossas petições. É mútuo gozo a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rio branquear. Em Cristo somos todos um, no gozo e nulidade. Se desta santa
santa união, nos vamos separar no céu, eterna comunhão havemos de gozar. Muito bem, este hino, Laços Benditos, é o título dele, e recomenda aí a vida em amor. Agora nós vamos para o nosso texto, então quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler os versos de 1 a 4. Como vocês já devem saber, porque de vez em quando os pastores falam isso aqui, a versão da nossa igreja é uma versão bastante antiga, mas é a versão oficial da nossa igreja. Almeida Revista e Corrigida, ARC. Assim nos diz, nesta versão, esse texto da palavra do Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Que desafio, né? Não sei com quantos filhos, ou a quantos filhos eu estou me dirigindo hoje à tarde. Eu sei que, a rigor, estou me dirigindo a todos os filhos que estão conosco, porque todos são filhos, né? Mas a minha pergunta, ela tem a ver com se ainda temos pais vivos ou não. Quem é da minha geração é muito difícil, mas ainda há quem tenha. Mas se você não tem pai, talvez você tenha filhos, né? E sempre é bom aprender, porque aqui a palavra está trazendo orientações para os pais, mas também para os filhos. Bem, o texto começa Paulo fazendo recomendações aos filhos. Então, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E honra teu pai. Eu imagino que algumas vezes, se Deus pudesse dizer, assim, falar audivelmente, poder ele pode, mas não parece não fazer parte do seu plano hoje em dia, né? De acordo com o que a gente aprende da palavra de Deus, que antigamente ele falou pelos profetas, através de sonhos, visões, mas hoje ele nos fala pelo Espírito. Então, tudo que nós desejarmos aprender sobre Deus, sobre a vida cristã e tudo mais, nós sempre vamos valer-nos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Não mais que isso. Não corra atrás de outras coisas, de outras fontes, de outras vozes. Guarde-se, ame, confie nas orientações que a palavra de Deus traz. Então, a primeira orientação aqui é para que os filhos sejam obedientes aos pais. Alguém acha difícil para o nosso contexto atual compreender essa palavra? E é interessante a gente dar uma lembrada, né, do contexto, do período em que essa carta foi escrita. Paulo estava em Roma, como nós já sabemos. E Roma era o grande império
e era referência, né, para o mundo inteiro, né, um grande império romano, que tem marcado a história até hoje em matéria de leis, né? Eu não sou advogado, mas já li sobre isso e já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que praticamente todas as leis se inspiram, né? Os estudantes de direito geralmente têm muito acesso, né, ao Império Romano e às leis constituídas, né? É ainda hoje uma referência para este campo das leis. Nesse período que Paulo escrevia a carta aos Efésios, havia e estava em vigor um regime no Império Romano chamado Pater Potestas. Pater Potestas. E eu me interessei por isso e fui ver o que significava isso, né? Porque não é da minha área, então a gente tem que procurar saber o que é. O que significava isso? Isso concedia direito absoluto aos pais sobre os filhos. Quer dizer, em função desse regime, um pai, um pai podia, se quisesse, casar o seu filho com quem o pai quisesse. O pai podia também, se quisesse, divorciar o seu filho. O pai podia, se quisesse, na época, ele podia renunciar ao seu filho. Ele podia vender o seu filho. E podia matar o seu filho. Olha que coisa. Então, talvez a gente comece a entender por que é que Paulo, né, a gente vai falar disso depois, mas a cabeça da gente já começa a se abrir para entender por que é que Paulo está dizendo: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Imagine nos dias de hoje se um pai resolvesse determinar com quem é que o filho vai casar. E se por acaso, casando-se, depois o pai não gostasse, né, do jeito, do tom da voz da sua nora, ele simplesmente resolvesse separar o seu filho. Ou então não vai muito com a cara do filho, o filho não é trabalhador, é preguiçoso, enfim, o filho não caiu nas graças do pai, o pai rejeita o filho, vende o filho. Pois existia esse regime legal, né, no Império por um bom tempo. Isso começou bem antes de Cristo e ainda depois ainda existia esse regime. Então veja um período em que a autoridade absoluta do pai, que se tornava um tirano, né? No caso de exercer esse tipo de autoridade. Vá fazer isso com um filho hoje, aí no dia seguinte, né, você é intimado, ou no mesmo dia, né? Chegam policiais à sua casa para saber, para perguntar quem você pensa que é, né? Então, esse é um contexto, né? E uma introdução para a gente, um ponto da introdução para a gente entender essa passagem. Uma outra interessante aconteceu na década de 60, né? Muitos de nós somos dessa época, e quem não é já ouviu falar, né? Quem não se lembra do movimento hippie nos anos 60? Eu estava vivendo a minha segunda infância, né? Eu nasci em 1955, então eu estava vivendo a minha segunda infância, né? Mas cheguei aí já na adolescência, né? Quase entrando na juventude, e ainda essas coisas continuavam. O que era o movimento hippie? Assim, a grosso modo, era um rompimento, né, da juventude, era um rompimento com todo tipo de autoridade. Ninguém queria saber de ninguém dominando a sua vida, mandando na sua vida, interferindo na sua vida. Então era um movimento anti-família, né? Era um movimento anti-igreja, anti-escola,
anti-nação, anti-tudo, anti-Estado, né? Então era um movimento de ruptura com todo tipo de autoridade. Aí você olha, né, as coisas polarizadas, né? De um lado, no período, o pai tendo o direito absoluto de fazer praticamente o que quisesse com o filho. E num segundo momento aqui, nós nos lembramos desse movimento hippie, que é um momento de ruptura. É um movimento de desobediência, né? De distanciamento, separação. Eu cuido da minha vida, né? Era o pensamento. E aí, claro, com aqueles ingredientes, né, que todo mundo conhece, sexo, droga e rock and roll. Muito conhecida essa frase, né? Aí tudo isso, meus irmãos, a leitura, esse resgate histórico, né, nos leva a pensar no Evangelho, o cristianismo. E aí, olha, se o cristianismo não puder fazer alguma coisa, né, pela palavra de Deus, para resgatar a família, para organizar a família e para regular esse relacionamento de pais e filhos, equilibrar. Se o Evangelho não puder fazer isso, ninguém mais pode. Então, que bom que nós estamos no Evangelho de Cristo, somos cristãos. Que bom que temos a palavra de Deus como guia e orientação para a nossa vida. Que bom que nós estamos num grupo, né? Um grupo que deseja isso, deseja crescer em Cristo, deseja viver melhor o Evangelho. Nós desejamos ser melhores pais, nós desejamos ser melhores filhos, né? Para aqueles que têm pais ainda. Nós desejamos criar muito melhor os nossos filhos, nossos netos, etc. Bom, não se cria neto, né? Se cria filho. Mas se ajuda os filhos a criarem os netos. Então, este é o contexto e daqui a gente pensa em algumas coisas, né? A gente volta a fazer uma releitura e seguida de alguns comentários. Vós, filhos, sede obedientes ou obedecei a vossos pais no Senhor. E atenção, viu? Porque isso é justo. Sede obedientes a vossos pais, porque isto é justo. Quando a gente pensa nessa palavra de Paulo, obedeçam aos vossos pais, porque isto é justo, a gente pode considerar alguns motivos especiais que estão intrínsecos aqui para que os filhos sejam obedientes aos pais. Primeiro, é da natureza, é da própria natureza que os filhos obedeçam os pais. A ordem das coisas, o desenvolvimento das coisas, os filhos nascem bebezinhos ainda e durante um bom período eles não têm noção de nada. E quando começam a dar os primeiros passos e correr os primeiros riscos, aí os pais, ligadíssimos, atenciosos e atentos, começam a chamar a atenção dos filhos, exigir que não coloque a mãozinha aqui, não pegue ali, cuidado com o fogão, com coisas assim, não mexe com fogo, uma série de coisas, não sobe aqui, não sobe ali, cuidar. E os pais vão ensinando. E os filhos, embora já nasçam com a tendência para a desobediência, né? Porque o pai manda não colocar a mão e aí parece que a criança ouve o contrário, né? Coloca o dedinho lá, parece que está ouvindo isso. E às vezes uma lapadinha na mão, né? Às vezes uma lapadona, se é a segunda ou terceira vez, e a gente vai ensinando os filhos. Mas é da natureza dos filhos, por isso mesmo, desde crianças tenras ainda, ele observa que há duas pessoas que mandam nele, que cuidam dele, que estão atentos, que estão ocupados, corre atrás, chama, orienta, dá comida, faz tudo, né? Então, é natural que, mesmo não recebendo uma instrução ainda, é natural que a criança comece a entender, primeiro intuitivamente, que há quem mande, né, há quem oriente, há quem doutrine, há quem admoeste a sua
a sua vida. Claro que não conhecem essas palavras, mas é da natureza. Quando a gente pensa é da natureza, a gente observa as civilizações mais antigas, especialmente as orientais, né? As religiões orientais é muito comum os filhos serem muito obedientes e honrarem os seus pais, porque aqui a orientação é sede obediente aos vossos pais e honrai aos vossos pais, né, com promessas especiais. Aí, quase sempre a gente cita, né, é, chineses, coreanos, japoneses, esses orientais e outros mais, como famílias em que os filhos honram muito os pais, os jovens honram bastante os velhos, né? Hoje eu sei que o Oriente já recebe bastante influência do Ocidente. Eu não sei quem influencia mais quem, né? Mas sei que ainda existe essa cultura de respeito e de obediência aos pais. Se a gente pensar também nas grandes religiões, você já deve ter lido, ouvido falar, né, dessas grandes religiões, né? O confucionismo, por exemplo, o islamismo, né? O budismo, essas religiões, todas elas, defendem muito essa bandeira da obediência e da honra que os filhos devem ter aos pais. Quando ele diz que é justo, portanto, é uma questão da própria natureza do ser humano obedecer aos pais. Mas também quando ele usa essa expressão é justo, a gente lembra também que é justo porque é legal, é uma ordem, está na lei. Né? Quem não já leu, ouviu quantas vezes Êxodo capítulo 20, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento bíblico que nós, filhos, honremos os nossos pais. E, mais um motivo ainda, você tem o próprio Evangelho. Colossenses capítulo 3, verso 20, e aqui mesmo Efésios capítulo 6. Paulo está dizendo, obedecei a vossos pais, né? Sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso já tem implicação com a estrutura, a moral, o caráter do Evangelho de Cristo Jesus, que orienta os filhos para que honrem os seus pais. Então tem a obediência, né, e tem a honra. O que é honrar aos pais? A honra, né, a obediência tem a ver com receber ordem e cumprir. Né? A honra é cumprir. Então, honrai aos pais para que se prolonguem os vossos dias na vida que o Senhor teu Deus te dá. Olha, pensa um pouquinho em filho honrando o pai. A gente pode lembrar de algumas coisas, né? Será que nós já estudamos tantas vezes, já pregamos e já ouvimos pregações sobre a parábola do filho pródigo? O filho adulto, ele era obediente ao pai. Ele era obediente ao pai. Mas ele não honrava o pai. Então, honra é um desdobramento, mas às vezes a conduta do filho fica apenas na obediência, porque é uma obediência forçada, porque não há o que fazer. É legal. Mas honrar tem um aspecto moral nele, é um ingrediente a mais, que é o aspecto moral. Eu honro o meu pai porque eu o amo, eu o respeito, né? Eu o sirvo com alegria. E também tem a ver com cuidado, né? Quantos filhos não cuidam dos seus pais já na velhice, muitos pais precisando dos filhos, e muitos filhos não cuidam. Né? Então, cuidar dos pais na velhice é uma honra. Desonra o pai quem não quer dele cuidar e procura livrar-se a qualquer custo. Prefere gastar muito dinheiro, inclusive,
para não ter o trabalho propriamente dito com o seu pai. Então, quando nós voltamos os nossos olhos, agora aqui, nós observamos Paulo pedindo duas coisas, uma aos pais, aos filhos, com o desdobramento, né, de que o pedido seja para obedecer e para honrar o pai, e não desonrá-lo. E em seguida, nós temos orientações para os pais, que nós passamos agora, né? Dever dos pais. No dever dos pais, o que é que nós lemos? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós temos aqui uma orientação, né? Uma exortação negativa do que não se deve fazer e outra do que se deve fazer. Então, não provocar os filhos a ira. A Bíblia nos traz sabedoria e nós compreendemos, claro, essas orientações levam em consideração, ou então, assim, elas são dadas na perspectiva de que ela está se dirigindo a pessoas crentes em Cristo Jesus, né? A pessoas que confiam em Deus, pessoas que fazem parte do reino de Deus. Então, talvez não seja muita surpresa a gente observar uma atitude contrária a tudo isso fora do Evangelho. Mas dentro do Evangelho, não se pode esperar a desobediência do filho e a desonra do filho para com o seu pai. Portanto, honre o seu pai. E eu agora estou até lembrando, acho que não sei se vou dizer muito bem, mas eu já li uma frase de Gandhi, como se ele dissesse assim para os filhos: você me entoa muitas canções bonitas, mas não me obedece. Eu imagino que se Deus, né, quisesse falar mais uma vez audivelmente, no momento em que nós estamos em culto, e no momento como esse que a gente canta, a gente declara, né? Eu quero viver só para Deus, quero te servir, quero te obedecer. A gente diz tudo isso cantando. E quando chega um momento de uma simples obediência, nós não fazemos. A gente vê isso na igreja, né? Quantas pessoas desobedientes, lutando contra alguma coisa que claramente está especificada na palavra de Deus. E a pessoa luta contra, ela quer convencer-se a si mesma e ainda quer a aquiescência dos demais para viver de forma totalmente diferente, né? Para ter uma conduta completamente avessa à palavra de Deus. Então, oferecemos a Deus, dizemos para Deus o quanto amamos, o quanto queremos e o quanto queremos viver em obediência. Então, cantamos isso, enchemos o nosso peito, erguemos a nossa voz e fazemos declarações muito bonitas para Deus. Aí Deus pergunta: e cadê a obediência? Por isso ele dizia através de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu tenho muito medo que hoje em dia a gente esteja oferecendo shows a Deus bem elaborados, cultos e encontros muito bonitos, algumas coisas de excelente qualidade técnica e vida mesmo, obediência mesmo a Deus. Talvez nós estejamos muito longe disso, né? Sempre chega um momento, a história de Israel foi assim, sempre chega um momento em que Deus diz assim: olha, a desobediência já deu, tá? A gente para por aqui. Vai acontecer isso, isso e isso, vocês vão ser cativos, vocês vão passar algum tempo aí fugindo dos midianitas, fugindo dos filisteus, por causa do cálice, né, que já transbordou. Então, é muito bom enquanto a gente vive bem, é muito bom enquanto estamos bem, com saúde, trabalhando, temos a nossa família. É muito bom buscar
a Deus, cumprir a sua vontade, transformar os ensinamentos bíblicos no modo de se viver, né? Você não vai encontrar o aplauso de muita gente, não vai encontrar muitos amigos querendo te seguir, você não vai mesmo. Os teus amigos vão até se distanciar de você. Ah, mas e daí? Né? É melhor cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Então é melhor estar a sós com Deus, né, do que cheio de amigos, né, e separados da graça e do conhecimento de Deus. Isto não vale a pena. Então, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então é tratar o filho com sabedoria. Na verdade, Paulo está dizendo, lembra-se do que nós falamos sobre o regime, uma lei romana? Na verdade, Paulo está dizendo assim, não exerça esse tipo de autoridade. Era até um direito que ele tinha, porque a lei romana lhe permitia. Mas Paulo está dizendo, não exerça esse tipo de autoridade, porque ele só provoca ira, ele provoca revolta nos filhos. Então não provoqueis a ira a vossos filhos. O regime dava direito ao pai de escolher com quem o filho casasse, ou se separar, né? E assim o pai tinha direito absoluto. Mas Paulo está dizendo, não exerça esse tipo de autoridade, embora a lei te dê esse direito. Não faça, porque isso não é de Deus, né? Então é interessante a gente saber que algumas leis são formuladas por homens e elas não são de Deus. Mas Deus permite que os homens se desviem. Deus ensina, Deus chama, Deus vem na cruz e morre pelo homem e convida o homem para seguir o seu filho, crer no seu filho. Mas Deus permite que o homem diga assim, não, né? Não quero, não creio, não vou, essa não é a religião que eu quero. Eu formulei uma aqui na minha cabeça, eu tenho a minha própria religião. Então, há duas coisas interessantes para os pais quando o assunto é autoridade, né? Existe o exagero, e muitos exageram, e existe o descaso. Quando o assunto é autoridade sobre os filhos, nós poderemos cometer esses dois erros. O exagero, autoritarismo, né? Então é polarizar isso. Ou a gente fica ali naquele domínio, naquela opressão sobre os filhos, não há nada que o filho faça que seja bom, nada, nada, nada. E alguns chegam a dizer mesmo, chamar o filho de burro, você não vale nada, você não vai ser nada, né? Como é que um pai que ama o filho pode se dirigir a um filho dessa forma? Se já aconteceu isso, então a pessoa pode se arrepender e deve recomeçar a sua vida, né? Se você tem feito isso, já fez isso alguma vez, você não está no inferno ainda não. Você pode se arrepender, corrigir, melhorar a vida e o relacionamento com o seu filho. Pode melhorar. Mas também o descaso traz a ira. O exagero autoritário e o descaso, a negligência de autoridade sobre os filhos também traz ira para com os filhos. É uma violência, prejudica a vida, o desenvolvimento, o futuro dos filhos, né? Então, isso é o que não fazer. E o que fazer? Aí a Bíblia diz, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essas duas palavras são conhecidas, né? Porque elas são muito ditas nas igrejas. Todo mundo crente já ouviu falar em doutrina e já ouviu falar em admoestação. A admoestação é uma orientação verbal que nós damos aos nossos filhos. É o ato de avisar o filho. Filho, para que festa você vai? Que horas você vai para a festa? Espera aí, você vai sair para uma festa às 11 horas da noite? Quando isso é hora de voltar para dormir, você vai sair?
Olha os riscos que você vai correr. Pense. Aí o pai aponta isso, 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 isso. O que é que as pessoas vão fazer de madrugada numa festa? Isso é admoestar, né? E é avisar, né? E a doutrina é um trabalho mais sério que parece que começa mais cedo. Doutrinar é incutir na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a moral do Evangelho, né? É incutir, colocar na cabeça do filho, de modo que isso se desenvolva na mente dos nossos filhos a ponto de, mesmo quando vem uma proposta, qualquer proposta que esse filho recebe, que contraria a doutrina recebida, o próprio filho rejeita. Quando certos movimentos políticos, socialistas, né, fazem esse trabalho de lavagem cerebral, isso é doutrina. Então, doutrinar, né, é colocar, né, através do ensino, da repetição, da insistência, colocar a palavra de Deus na cabeça, na mente, no cérebro dos nossos filhos, para que esse filho fique com essa defesa. Isso é um escudo. A palavra de Deus não é o nosso escudo, ela quando está no nosso coração e na nossa cabeça, então nós temos já as armas para nós repelirmos tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala, mas ensinai-os na doutrina e na admoestação, há determinadas coisas, né, que nós damos um aviso, filho, cuidado, você vai, não vai não, isso é a hora de estar em casa. Você quer quem é aquela, né? Você vai namorar aquela menina, ela é crente, você conhece a família dela, ela está na igreja. Ah, tudo bem. Aí você pode dizer assim, pastor, meu filho casou na igreja, não adiantou nada. Bom, o risco de você ser infeliz fora da igreja é infinitamente maior do que estando na igreja. Eu sempre fiquei feliz qualquer hora sabendo onde é que estão os meninos. Estão na igreja. Opa, estou tranquilo. Se estiver na igreja até meia-noite, não tem problema. Mas se estiver na casa de outra pessoa meia-noite, eu nunca deixei isso quando eles eram novos. Olha, até 10 horas. 10 horas você vem para casa. Depois eles foram crescendo, passei para 11. E depois já rapazes, aí passou a meia-noite em casa. Mas nunca passei de meia-noite. E se já tivessem carro para voltar com carro. Então, a doutrina e a admoestação, a gente ensina com amor os nossos filhos. E depois a gente colhe os frutos. No começo isso é meio dolorido na cabeça dos filhos, né? Mas depois eles compreendem de uma tal forma que os filhos nos amam e se tornam nossos amigos. Porque você não foi nem de mais nem de menos. Na época pode ser que alguma, né, lapadinha, tá, uma surrinha boa, o filho tenha entendido que você exagerou e tal. Mas nada. Eu batia nos meus filhos, eu bati nos meus filhos. E depois a gente via que o próprio filho, né, a gente queria, ele olhava de longe, era hora de reconciliação. Ele não queria ficar longe nem separado de mim. E nem eu nunca quis ficar separado dos meus pais. Eu apanhei do meu pai. Então, se você não apanhou, é por isso que você é ruim. Devia ter apanhado mais. Aquela música Eu Devia Ter Amado Mais, né, de um certo cantor, eu devia ter amado mais, brincado mais. Ele devia ter dito assim, eu devia ter apanhado mais também, né? Teria evitado, teria vivido mais, inclusive, esse cantor. Então, eu encerro fazendo um apelo aqui aos pais da nossa igreja, né? Especialmente nesse momento em que nós estamos com dificuldade de atendimento aos filhos. Olha, nós estamos trabalhando, viu? Estamos tentando encontrar meios para atender as crianças da nossa igreja. Mas uma coisa, os nossos pais, minhas ovelhas, têm que saber. Olha, se você não estiver lendo a Bíblia em casa com o seu filho, o seu bebezinho, começa quando ele é bebê, viu? Canta para ele, lê a Bíblia para ele. Ele não está entendendo nada, não? Eu não sei. O cérebro está lá registrando todas as impressões.
Se você não estiver lendo a Bíblia e cantando e fazendo culto na sua casa, não adianta pastor, missionário, educadora cristã, não adianta. O seu filho vai receber educação espiritual na sua casa. Imagine se você todo dia se limitasse apenas a ficar ouvindo o Pão das Três. Antes do Pão das Três, eu tenho que ler de manhã a palavra de Deus, para mim, independente do que vai acontecer no Pão das Três. Eu tenho que me alimentar, primeiro, todos os dias. Então, e como fazia quando os meus filhos estavam em casa também. Agora, meus queridos pais da Igreja Batista em Vila das Belezas, por favor, entre tantas coisas que você gosta de fazer e procura para passar o tempo dentro de casa, porque com essa pandemia que não pode sair, às vezes sente tédio, faz um culto com as crianças. Lê história para as crianças. Faça isso. O melhor que a gente venha a fazer, que estamos tentando encontrar o que fazer, que não é fácil. As igrejas não se prepararam para esse momento. E cada vez que a gente aumenta uma coisa, quer colocar uma coisinha na igreja, de vez em quando, vocês sabem, às vezes acontece um desencontro, não é uma crítica aqui, a gente entende perfeitamente a evolução e os problemas que acontecem na evolução, mas na medida que a gente vai ampliando os aparelhos ali na igreja, a possibilidade de termos dificuldade, de repente o culto não vai acontecer, todo mundo esperando. Eu ficaria muito chateado se acontecesse alguma coisa assim e a gente não pudesse mesmo realizar o culto. Então, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, fazendo coisas que não devem fazer ao exagero e deixando de fazer aquilo que biblicamente você, pai, tem que fazer. Pai é pai e mãe, né? Os pais. Queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe a nossa casa. Deus abençoe os nossos filhos. Mas o primeiro canal de bênção no universo humano, o primeiro canal de bênção para o seu filho é você. Não esqueça isso. Cante, faça o culto doméstico, se reúna com seus filhos e ensine a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Dá uma olhadinha lá. É bom, leia. Olhadinha não, leia mesmo, estude. Bem, meus irmãos, nós vamos orar nesse instante, vamos lembrar dos nossos queridos que precisam das nossas orações. Quando começou o culto aqui, eu estava com uma sobrinha aguardando. Você não viu nada sobre isso não, né? Mas então já peço oração por ela também, Vanessa, minha sobrinha. Ela estava para fazer uma cirurgia. Aliás, antes de começar, ela já tinha ido para o centro cirúrgico, mas ainda não tinha começado. Já oramos várias vezes. Muito bem, então a gente começa aqui orando, lembrando, né, dos nossos idosos. Aí tem vários nomes aqui, muitos deles, mas hoje eu quero mencionar um nome, né, pelo que aconteceu ontem, rapidinho, mas ontem a irmã Zumira, eu nem sei quantos 90 anos, ou melhor, quantos 90 e quantos anos ela tem, mas ontem ela pediu para a neta ligar para mim, né, que ela quer que eu vá. Então eu não tenho ido na casa de ninguém, eu sou idoso também, a Rosa, nós estamos em casa de quarentena. Mas vou pedir permissão à igreja, aos irmãos, porque amanhã eu vou quebrar esse protocolo e vou lá na casa da irmã Zumira. Mas eu não quero que outros irmãos peçam a mesma coisa. O senhor, eu sei que isso é um problema para pastor. O senhor foi lá, mas não veio na minha casa, foi na casa de um idoso, mas não veio na casa de outro. A última vez que eu fui na casa da irmã Zumira, eu sei que eu estava cantando um hino que ela gosta muito de cantar, e ela não estava conseguindo cantar direito, não sei nem se ela estava, né, sabendo quem eu estava. Mas ela está nos dias de bastante lucidez. Então amanhã, se Deus quiser, eu espero até que tenha alguém aí da casa dela. A Juliana falou que eles ouvem, participam também. Então amanhã, 10h30, estarei lá na casa da irmã Zumira. E aí incluo nesse nome da irmã Zumira todos os idosos da nossa igreja. Saúde, Gabriel Santana, Aldair, Iraída, Tata, Wilson, Eti, Giuseppe, Vera Lúcia, Luzenaide,
pastor Luiz, pastor Gil. Em relação ao pastor Gil, tem uma coisa muito boa aqui. O pastor Osias o trouxe de Jundiaí e encaminhou para um hospital, onde ele já começou a fazer, né, o tratamento, exames, etc. Então, ontem eu fiquei muito feliz com essa notícia que o pastor Osias, que é o presidente da nossa associação Sudocap, sudoeste da capital. Então, graças a Deus pela vida do pastor Luiz Antônio Ferraz e o pastor Paulo Gil. Também continuamos orando pelo Severino, da Juraci, que deve estar aí também do outro lado, o Antenor, um amigo da Ivone, Vera, da Ruth, os profissionais de saúde, os desempregados, que temos alguns. E então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, colocando no altar do Senhor essas vidas. Vamos orar juntos agora, intercedendo? Curvemos as nossas frontes, meus irmãos, e oremos. Ó Deus bendito, diante de Ti, no Teu altar de graça e de misericórdia, pela mediação de Cristo Jesus, o Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, nós colocamos esses nomes e essas vidas e suas necessidades diante do Senhor, pois só o Senhor é Deus. E isso quer dizer para nós que só o Senhor pode fazer todas as coisas. Só o Senhor sabe todas as coisas, porque só o Senhor é Deus. Essa foi a canção de Miriam, tua serva, só o Senhor é Deus. Bendito seja o teu nome, ó Deus, e nós colocamos esses irmãos idosos, colocamos os profissionais da saúde, colocamos esses nossos irmãos que estão em tratamento. Ó Deus, tem misericórdia. Mas eu quero pedir também que o Senhor abençoe os que estão com saúde. Guarda-os, ó Deus, da doença, guarda-os de todo mal, para que em toda a família, em todas as famílias, haja gente com capacidade de trabalho, de produção, de mão de obra, de trazer recursos para casa. Abençoa, Pai, o teu povo que goza de saúde, para que continue saudável, ativo, produtivo, para trazer dignidade à sua família e à sua casa. Querido Deus, abençoa os nossos filhos, os nossos pais, tema do nosso estudo hoje. Abençoa dando sabedoria aos pais e fazendo os filhos crescerem na admoestação do Senhor. Querido Deus, abençoa os que estão enfermos, tira aqueles que estão acamados, levanta-os, ó Deus, pois confiam e esperam no Senhor a bênção da cura, da melhora, da restauração. Nós oramos agradecidos pelo que tens feito, ó Deus. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final. Eu tinha até separado mais um hino, mas já são quase 4 horas. O horário está um pouquinho avançado. E nós vamos finalizar aqui. Lembrando que amanhã, terça-feira, estaremos de volta com o Pão das Três, amanhã sob a direção do pastor Júnior Martins, da nossa igreja. Então você é convidado a mais um encontro gostoso, né, alimento bom da palavra de Deus, o pão que vem do céu, que é a palavra de Deus. Amanhã, às 3 horas da tarde, aqui no Facebook, mais uma edição do Pão das Três. Deus abençoe, queridos irmãos. Muito prazer em vê-los. Vejo o rostinho com saudade aqui de muitos de vocês. Deus os abençoe. Um grande abraço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.